Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 33, verso 4 e o verso 5. Faço votos nessa manhã que este seja um dia de bênção para a minha vida, para a tua vida, que as mãos do Eterno estejam sobre você nesse momento, que a sua palavra seja um alimento para o nosso coração, que nós possamos a cada dia amá-lo cada vez mais. O salmista Davi, no Salmo 33, verso 4 e verso 5, ele nos abençoa dizendo: porque a palavra do Senhor é reta e o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Nós somos testemunhas disso. Nós vemos a bondade de Deus, a mão de Deus cobrir a face da terra todos os dias. Queremos falar, queremos anunciar ao mundo que de fato Deus é Deus, Ele nos ama e muito em breve estará voltando aqui a essa terra. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus, a cada manhã estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. Nessa manhã, quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 16, o verso 1. Partiram de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, e aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Deus nunca leva o seu povo para um lugar onde Ele não possa suprir todas as nossas necessidades. Isso fica muito claro quando o Senhor tirou o povo lá do cativeiro do Egito. No entanto, muitas vezes Ele nos leva por caminhos onde somente Ele pode suprir as nossas necessidades. E é o que de fato Deus estava fazendo com o povo dele no deserto. Deus estava a revelar-se àquele povo e mostrar para eles que eles precisavam confiar, crer na providência de Deus. Se eles olhassem para o passado, claramente eles teriam provas de que Moisés foi apenas um instrumento nas mãos de Deus na libertação do povo do cativeiro do Egito. Eles não fizeram nada. Moisés não levantou nenhuma espada para lutar com Faraó. Nenhum soldado israelita pegou na arma para poder defender o seu povo, a sua família, mas Deus realizou todos os milagres. Deus conduziu a história ali dentro do Egito de uma forma que Faraó reconheceu que não havia mais possibilidade de lutar com o Deus de Israel. É por isso que Faraó permite que o povo de Deus saia do Egito para se encontrar com o seu Deus no deserto. Mas o povo no deserto passou a murmurar de Moisés. E Deus ouviu a murmuração. É claro que, embora a nação de Israel estivesse murmurando contra Moisés e contra Arão, nós podemos ver isso no capítulo 16, o verso 3. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. O povo reclamava de Moisés, mas no fundo, eles estavam falando de Deus. Eu creio que nessa manhã nós precisamos parar para refletirmos. Toda vez que nós falamos dos líderes instituídos pelo Senhor, estamos falando de homens, mas nós precisamos ter consciência que estamos atingindo ao nosso Deus. Ele é o dono dessa obra. É Ele o responsável pela salvação dos seres humanos. Aqueles líderes que estão nessa terra trabalhando em nome de Deus, liderando o povo do Senhor nessa terra, estão trabalhando para um Senhor, para um dono que é supremo, que é grandioso, que é o Deus de Abraão, que é o Deus de Jacó. Por isso que nós precisamos ter consciência que se porventura em algum momento nós abrimos a nossa boca para reclamarmos de algum líder, nós o fazemos de uma forma terrena. Nós murmuramos, mas nós também estamos ofendendo, agredindo o nome e a pessoa do nosso Deus. O capítulo 16, o verso 4, nós podemos ver a graça de Deus sobre o seu povo. Embora o povo estivesse reclamando, agrediram ao Senhor, mas Deus derrama de uma forma como graça para um povo merecido, falando para eles que eles iriam receber pão e carnes.
O que na verdade nós esperamos é que Deus derramasse fogo, uma demonstração do sentimento que ele recebeu, da ofensa que lhe fizeram. Mas o Senhor é grandioso, rico em misericórdia. É por isso que o salmista Davi nos fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E ele prometeu à nação de Israel que eles receberiam pão e carne. Embora Deus tivesse prometido pão e carne para o seu povo, Deus vale desse momento para poder educar a nação de Israel. Ele sabia que o seu povo precisava ser reestruturado espiritualmente. O período de 430 anos que eles viveram no Egito, eles se desconstruíram por completo da imagem da visão de como eles deveriam servir ao Senhor. E o Senhor fala para Moisés dizer ao povo que ele mandaria assim um pão para cada dia, seria o maná. Eles iriam receber o maná e eles deveriam entender que esse maná iria cair sobre a face da terra e apenas a família deveria pegar o alimento que suprisse as suas necessidades diárias. No decorrer da semana, ninguém poderia pegar o maná de uma forma duplicada. Porque se de repente alguém quisesse pegar o maná de uma forma duplicada para 2 dias ficar com o maná estocado dentro de casa, para que ele não saísse pela manhã para colher o maná apodreceria, o maná não estaria agradável para comer. Mas na sexta-feira, o 6º dia, o maná iria cair em porção dobrada. O maná na sexta-feira, se as pessoas guardassem, e deveriam ser guardado para o sábado, porque no sábado não iria cair o maná. E as pessoas ao colherem na sexta-feira deveriam colher em porção dobrada. E o maná do sábado estava perfeito, em plenas condições para ser comido, porque era a mão de Deus educando o seu povo, ensinando o seu povo como é que ele gostaria que o seu povo pudesse viver. A primeira lição que nós tiramos aqui, por parte de Deus para a nação de Israel, que serve para nós nos dias em que nós estamos vivendo, o maná deveria ser colhido diariamente, porque nós precisamos entender que é diariamente que nós precisamos também nos alimentar do Senhor. É diariamente que nós precisamos buscar a Deus. Lembre-se de uma coisa, a comunhão de ontem não serve para hoje. O estudo que nós fizemos ontem, a busca que nós efetuamos ontem ao Senhor, ela serviu para ontem. Mas hoje é necessário mais uma vez voltarmos aos pés do Salvador. E o que nós estamos nos alimentando hoje não vai servir para amanhã. Amanhã é mais um dia onde eu e você teremos que recorrer aos pés do Criador, clamar no nome dele proteção, amparo, segurança, para que a nossa vida venha a ser abençoada pelo Senhor. Entenda que Deus estava ensinando para uma nação o que eles até então tinham aprendido antes de entrar no cativeiro do Egito. Mas depois, ao passar pelo cativeiro do Egito, eles perderam completamente essa visão. Havia um segundo ensinamento. O sábado foi estabelecido por Deus antes do pecado entrar no planeta Terra. Lá no Jardim do Éden, quando os nossos pais perfeitos, criados, saíram das mãos de Deus, Deus estabeleceu o dia de sábado para que eles pudessem adorar ao Criador. Era o dia onde eles encontrariam o seu Criador, e o sábado vem, por decorrer de todas as gerações, como sendo um elo da criação para os seus filhos que se encontram aqui nessa terra. Alguém que reconhece a Deus como sendo o Criador dos céus e da terra, ele vai também receber o sábado, porque está na palavra do Senhor. Nós veremos mais adiante no capítulo 20 do livro de Êxodo, que está na lei dos testemunhos do Senhor, está na lei de Deus, na lei dos 10 mandamentos. Portanto, o sábado é um dia hoje, como sendo um dia de descanso das atividades diárias, onde a nossa mente se volta para o nosso Criador, onde nós temos a alegria de desfrutarmos da companhia dos nossos familiares e adorarmos a Deus, fazermos o bem aos nossos semelhantes e ajudar aqueles que estão necessitados. O sábado é, de fato, um dia especial, é um dia de bênção, onde nós temos a oportunidade. Não quer dizer que no decorrer da semana nós não tenhamos comunhão com o nosso Criador, temos, mas no sábado a nossa comunhão ela é maior, é mais ampla, onde nós nos demoramos mais, nós descansamos fisicamente e há também um descanso espiritual,
onde nós nos refugiamos com mais tempo, com mais propriedade, na companhia dos nossos irmãos e com o nosso Deus também. O capítulo 16, o verso 27 ao verso 31, a Bíblia nos fala que algumas pessoas foram desobedientes, algumas não creram na palavra de Deus e se levantaram no sábado para ver se o maná tinha caído, mas o maná não caiu. Outras pessoas, no decorrer da semana, eles se levantaram e pegaram uma porção duplicada do maná, mas ao guardar o maná em casa, de um dia para o outro, o maná se estragou. Veja que Deus estava estabelecendo um princípio para a nação de Israel. Deus estava dizendo para um povo que estava sendo reestruturado espiritualmente, um povo que estava aprendendo de Deus, que Ele esperava que o seu povo vivesse uma vida de fidelidade. Deus queria que eles, de fato, assumissem o compromisso de viver uma vida fiel a Deus. Eu entendo, amigo, nessa manhã que, da mesma forma como Deus espera que o povo no passado vivesse uma vida fiel ao Senhor, nos dias em que nós nos encontramos, nós também precisamos viver uma vida de fidelidade aos ensinamentos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus não pode ser tratada como sendo um livro qualquer. As verdades que estão contidas na Bíblia não podem ser recebidas como sendo algo ultrapassado ou sem valor para os dias que nós nos encontramos. A Palavra de Deus é um assim, diz o Senhor. Quando Deus diz que deve ser dessa forma, que está escrito na sua palavra, o que cabe a mim, o que cabe a nós a fazermos é seguir. Se nós fizermos isso, nós seremos abençoados, a nossa vida será protegida, nós teremos condições de vivermos muito mais felizes, nós seremos guiados pelo Senhor e as mãos do Eterno estará sobre a nossa vida. O capítulo 16, o verso 28, diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Deus estava formando uma nação para que essa nação pudesse representar o seu nome aqui nessa terra. A lei de Deus é a expressão do seu caráter. Ele esperava que a nação de Israel pudesse seguir os seus mandamentos. Vivendo dessa forma, essa nação, esse povo poderia representar a Deus aqui nessa terra. Ao olharem os outros povos para o povo de Deus e ver que era um povo abençoado, eles também seriam chamados a fazer parte dessa mesma comunhão. Eles teriam desejo de professar a mesma fé. Eles iriam seguir os mesmos princípios do povo do Senhor. Deus estava educando. Deus estava preparando. O deserto serviu como escola. A maneira como Deus providenciava, respondia ao chamado e ao pedido do seu povo, era uma forma didática de Deus agir para levá-los a entender a maneira como Deus gostaria que eles pudessem seguir. O pão no deserto representava que somente Jesus Cristo é o pão que satisfaz a nossa alma. Nós podemos beber de todas as águas, nós podemos até comer muitos pães, mas a única fonte que traz saciedade para os anseios do nosso coração é a palavra do Senhor. É o nosso Salvador Jesus Cristo. Somente através dele nós podemos receber a salvação, e nenhum outro. É um pão que nos alimenta através da fé. É um pão que supre as nossas necessidades mediante a confiança nos méritos que Jesus Cristo alcançou na cruz do Calvário. Não era resultado das obras humanas, até porque no deserto não havia condições nenhuma de plantar para suprir a necessidade daquele povo. Mas a maneira pela qual Deus supria as suas necessidades, Deus estava dizendo: vocês precisam crer, confiar, esperar em mim. A cada dia eu irei suprir as necessidades de vocês. Tenho certeza que nessa manhã, ao terminarmos de estudarmos aqui o capítulo 16 do livro de Êxodo, eu e você precisamos tomar as mesmas atitudes nessa manhã. Vivermos uma vida dependente do Senhor, confiarmos mais nas obras de salvação que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Vivendo dessa forma, tenha certeza, nós um dia teremos a alegria de nos encontrarmos com o nosso Salvador e viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nessa manhã nós mais uma vez reconsagramos o nosso coração a Ti. Pedimos perdão pelas nossas falhas. Nos ajude a cada dia a seguirmos e sermos fiéis aos Teus ensinamentos.
É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.